De forma geral, o que mais vai funcionar para que a pessoa que você ama fique sóbria e se mantenha sóbria é que ela faça isso por vontade própria. A única questão é que eu acho que faz você talvez travar em relação a esse querer parar de beber é que você talvez não perceba ou não tenha pensado dessa forma que você pode fazer a pessoa que você ama querer parar de beber. Você pode influenciar essa pessoa, né? Apesar de não poder controlar os atos dela diretamente, ela escolhe, entre aspas, o que ela faz, entre aspas, mas você pode influenciar para que essa pessoa que você ama queira parar de beber, não só queira, tenha interesse em parar de beber, muito interesse, mas só interesse é pouco, ela precisa ter comprometimento e comprometimento em parar de beber. Então, a partir das suas mudanças, da sua forma de lidar com essa pessoa que você ama, é o que eu ensino através do método ACA, você vai levar, você vai estimular, você vai alimentar esse interesse e esse comprometimento para que essa pessoa que você ama queira parar de beber. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre como fazer quem você ama querer parar de beber. Várias vezes, quem está começando a me seguir, me fala o seguinte: Vitor, a pessoa tem. Como é que eu vou fazer a pessoa que eu amo parar de beber? Para parar de beber, a pessoa precisa querer parar de beber. Como é que eu vou fazer para o meu marido parar de beber se ele não quer? Para o meu filho parar de beber se ele não quer? Para minha esposa parar de beber se ela diz várias vezes que não quer, que é para cuidar da minha vida, para parar de encher o saco? Então, eu vou te explicar nesse vídeo de hoje aquilo que parece hoje para você, e eu entendo que você possa, principalmente quem está começando, você possa acreditar que não tem como fazer a pessoa que você ama parar de beber se ela não quer parar de beber. E fato é que você até tem razão. A pessoa tem que querer parar de beber a princípio, tá? Não sempre, tem algumas exceções graves, mas de forma geral, o que mais vai funcionar para que a pessoa que você ama fique sóbria e se mantenha sóbria é que ela faça isso por vontade própria. A única questão é que eu acho que faz você talvez travar em relação a esse querer parar de beber é que você talvez não perceba ou não tenha pensado dessa forma que você pode fazer a pessoa que você ama querer parar de beber. Você pode influenciar essa pessoa, né? Apesar de não poder controlar os atos dela diretamente, ela escolhe, entre aspas, o que ela faz, entre aspas, mas você pode influenciar para que essa pessoa que você ama queira parar de beber, não só queira, tenha interesse em parar de beber, muito interesse, mas só interesse é pouco, ela precisa ter comprometimento e comprometimento em parar de beber. Então, a partir das suas mudanças, da sua forma de lidar com essa pessoa que você ama, é o que eu ensino através do método ACA, você vai levar, você vai estimular, você vai alimentar esse interesse e esse comprometimento para que essa pessoa que você ama queira parar de beber. Então, você pode fazer a pessoa que você ama querer parar de beber, mesmo que hoje ela não queira. E olha, perceba o seguinte: o alcoolismo é um problema que não é. Ele tem uma certa lógica que você precisa entender. Que uma pessoa que bebe e desenvolve um problema com álcool, seja qual for, ela, por natureza, é um problema de comportamento, é um problema que afeta a parte também do cálculo de o que é melhor e o que não é melhor para ela. Por isso ela continua bebendo, mesmo que isso traga problemas importantes para a vida dela, mesmo que isso esteja atrapalhando coisas que ela não deixaria que atrapalhasse se ela não estivesse com um real problema com álcool. É a natureza do problema com álcool. A pessoa segue bebendo. Essa é a natureza do problema com álcool. Não é a pessoa que bebeu e teve um problema com álcool e aí, né, poxa, bebeu, teve uma discussão, teve uma situação ali que começou a dar problema, ou seja, no relacionamento ou na própria saúde, e aí ela, a partir disso ela para de beber. Isso não é problema com álcool. Porque a pessoa para de beber por conta própria, ela para de beber rapidamente, ela não deixa que aquilo se estenda, ela não deixa que aquilo destrua a vida dela e as coisas que são realmente importantes para ela.
Então, por natureza, um problema com álcool, a pessoa tem a principal dificuldade, a principal obstáculo e o principal motivo que a pessoa que você ama não parou de beber ainda, presta atenção aqui, é ela não ter tido interesse e comprometimento suficiente. Porque uma pessoa que já tem interesse e está comprometida a fazer uma mudança, mesmo que ela não seja fácil, e isso é a definição de comprometimento, é fazer aquilo que não necessariamente é fácil, é fazer o difícil, através de um comprometimento em buscar aquele resultado. Uma pessoa comprometida, ela faz mesmo sendo difícil. Uma pessoa comprometida, ela supera obstáculos, com tropeços, porque a vida é assim. A vida em geral, grandes conquistas, grandes mudanças, a gente vai conquistar através de não só esforço, mas comprometimento, que é você fazer aquilo que é necessário para chegar naquele objetivo. E aí, quando a pessoa que você ama hoje diz que não quer parar de beber, é importante você entender que esse é o processo mais comum, essa é a parte mais comum, isso é o mais frequente, e se a gente não aborda isso, se você não aprende a fazer isso, a pessoa que você ama tende a levar décadas para mudar, para querer parar de beber, se é que um dia vai ter condições de escolher parar de beber antes que uma tragédia irrecuperável aconteça. Normalmente o que acontece? A pessoa que você tem um problema com alguém que você ama tem alcoolismo. E aí, normalmente, né, o que era mais no passado, era assim que se lidava normalmente. Hoje não é mais assim, mas no passado era assim. A pessoa que você ama da sua família tem alcoolismo, ela vai lá, está tendo problemas, e aí você vai e outros familiares vão junto e falam, olha, pare de beber, deem conselhos, sugestões, confrontações. E aí essa pessoa talvez diga, não vou parar, eu gosto de beber, não, isso aí eu controlo, não tem problema, eu paro a hora que eu quiser. E aí, antigamente, todo mundo parava e esperava. Vamos esperar sentados, esperar um milagre ou uma tragédia acontecer para que essa pessoa pare de beber. O problema disso é que fazer isso é ignorar completamente, inclusive a ciência que a gente tem sobre a mudança do comportamento humano, os estudos que a gente tem há mais de 30 anos sobre o que influencia alguém a continuar bebendo, que é principalmente o ambiente que essa pessoa vive. Independente, não é a genética, não são só os amigos, mas é o relacionamento de uma pessoa significativa. Quando estrategicamente organizado para interagir com aquela pessoa que tá bebendo ativamente, com alcoolismo ativo, quando você muda isso, você pode antecipar, você pode acelerar esse processo de que levaria 20, 30 anos sem controle e sem poder fazer nada concreto em direção a fazer essa pessoa parar de beber. Você não precisa ficar esperando, você pode fazer essa pessoa querer parar de beber, mas e aí querer parar de beber, e aí essa iniciativa que foi sua, essa iniciativa que você fez, essas mudanças que você começou a fazer, você começou a criar essa mudança na forma de se relacionar com essa pessoa, você começou isso, mas depois você acende um fogo que pega sozinho. Você acende uma luz que passa a existir independente de você. Você acende um comprometimento na outra pessoa que independe de você. No início ele depende de você, se você achar que isso é interessante, lógico. É uma decisão que não é livre sua, não estou definindo o que é melhor para você, mas na medida em que você se engaja em fazer a pessoa que você ama parar de beber, hoje ela não quer. Você não vai precisar passar o resto da vida, o resto do tempo todo em cima dela, não é isso. É você justamente acender a chama da mudança nela, para que ela, por conta própria, passe a ter o comprometimento dela próprio. Você passa a ser um acendedor de uma churrasqueira gigante. Entende? Aquele palito de fósforo que você joga numa churrasqueira, nas condições corretas, no jeito correto, acende a churrasqueira e ela pega fogo mesmo que o palito já tenha ido embora. Mesmo que o palito já não esteja mais aceso. Tá entendendo? Você passa a criar na pessoa que você ama, gerar nela um interesse genuíno. E tanto que várias alunas minhas contam que a pessoa que ama diz que acha que a ideia foi dela. E eu não recomendo ficar batendo de frente, discutindo sobre isso.
Demoradamente. Uma pessoa, quando acredita que a ideia foi dela, ela tende a lutar por aquilo 10 vezes mais. Quando uma pessoa acredita que a ideia foi dela, ela tende a fazer aquilo 10 vezes mais. Então, se a pessoa que você ama hoje ela não acha que precisa parar de beber, muitas vezes o que ela está defendendo é a liberdade dela para tomar ações, mesmo que erradas. E, em geral, ações erradas, entre aspas, elas levam a uma oportunidade da pessoa, às vezes uma das poucas, ela poder exercer uma ideia maluca, às vezes, mas ela é uma coisa da natureza humana, de liberdade. É porque ela sabe que talvez, se eu beber é a única coisa que eu decido por mim. E aí, quanto mais ela se desorganiza na vida dela, mais ela sente desejo de defender uma ideia de liberdade. Então, você está entendendo que o que eu estou te dizendo aqui é que se a pessoa que você ama não quer parar de beber, o jeito que você vai ajudar ela precisa ser diferente daquilo que é senso comum. Muita gente acha que eu vou fazer ele querer parar de beber, então eu vou argumentar com ele. Eu vou dar explicações racionais para essa pessoa, e aí, através da lógica, da argumentação, eu vou convencer ela a mudar. Isso é muito intuitivo. Você tentar explicar para a pessoa, tentar dar todas as orientações, ou tentar argumentar de uma forma cada vez mais elaborada, intuitivamente, no senso comum, parece que isso é interessante. Mas cada vez que você fica argumentando para essa pessoa parar de beber ou explicando para ela dos males que o álcool causa, das consequências ruins que o álcool causa, você tem um risco imenso. As chances são de que você, ao fazer isso, você está alimentando a doença. Isso é bastante, presta atenção no que eu estou dizendo, porque isso é bastante fora do senso comum. E nem sempre aquilo que você precisa fazer para que a pessoa que você ama pare de beber, ela segue uma lógica inicial, superficial. A gente vai precisar entrar numa lógica mais profunda. Porque, no primeiro olhar, parece que é natural você dar argumentos, dar explicações, mostrar para essa pessoa que ela precisa mudar e que é bom até para ela. Mas eu já fiz isso muitas vezes. Quando eu iniciei a minha formação em psiquiatria, e quando eu passei pela parte que estudava álcool e drogas, que era para ficar 6 meses, eu fiquei 3 anos e meio. E aí o que acontece? Eu fui levado a trabalhar com pacientes. Tem um outro vídeo que eu explico a minha história com mais detalhes. Eu não vou aprofundar toda ela agora. Você vai lá e assiste o vídeo caso você queira saber da minha história. Como é que eu comecei com o método ACA e tudo mais. Mas eu comecei a trabalhar com grupos de pacientes que não queriam parar de beber e usar drogas. E aquilo pareceu para mim um desafio completamente impossível. Eu ficava até frustrado, incomodado, irritado. Na quarta-feira à tarde, às 3h30 da tarde. Ou 3 horas da tarde. Porque eu ia chegar lá no grupo, eu ia tentar explicar para eles, cada vez com mais afinco, cada vez com mais interesse, eu tentar fazer aquelas pessoas quererem mudar e a cada vez eu me frustrar mais por ouvir cada vez mais resistência. E os pacientes começavam às vezes até não queriam ouvir o que eu tinha para falar, parecia que eu estava dando aula para a turma de recuperação dos bagunceiros da 3ª série. Era bastante frustrante e eu fazia o melhor que eu podia. E eu achava que o problema daquele grupo que eu estava construindo, que eu estava montando, eram os pacientes. Tinham sido mal selecionados, eram pacientes que não queriam mudança, então o que eu vou fazer por alguém que não quer mudar? Eu tinha essa visão errada. E aí eu fui reclamar para minha supervisora, de uma forma bastante vitimista, se você for observar, eu reclamando que o problema é sempre o outro, né? É bem mais fácil para a gente e realmente é um instinto que a gente precisa evoluir, que faz parte do nosso amadurecimento. Ao invés de, quando algo dá errado, ao invés de tentar buscar culpados fora, a gente tentar entender como é que a gente contribuiu para que aquilo aconteça. E eu, inicialmente, não fiz isso e fui lá reclamar com a minha supervisora, na época. E ela foi lá, ela disse que o problema era eu fiquei mais frustrado ainda, mais angustiado ainda. Tudo que eu queria que aquilo acabasse logo e eu parasse de trabalhar com aquilo. Mas ela foi um dia e liderou o grupo. E para minha surpresa, o grupo foi completamente diferente. Não era mais não era ela argumentando com eles que eles precisavam parar de beber, eram eles que começavam, os pacientes, homens e mulheres, argumentando, eles próprios pensando sobre os motivos que tinham para mudar. E no início eu até desconfiei, falei, que coisa estranha, mas eu percebi que ela fazia pequenas
ela era sutilmente, discretamente diferente do que eu fazia. Além de não argumentar, que era muito claro, ela colocava os problemas de uma forma tão habilidoso, uma forma tão habilidosa, que ao invés de virar uma competição pela razão, ela estimulava os pacientes a pensarem. Isso depois eu fui descobrir que era uma técnica que profissionais usam, né? Psicólogos e psiquiatras, chamada entrevista motivacional. Que eu já tinha lido, já tinha estudado, mas você só ler, só estudar, sem ter alguém para te orientar, sem ver isso de alguma forma acontecendo, é difícil você concretizar e entender como isso realmente pode acontecer. E naquele momento foi um grande estalo para mim. Eu comecei a perceber que, sim, haviam formas diferentes, e é contraintuitivo, porque a gente parece uma coisa tão sutil, parece uma coisa tão frágil, tão fraca, tão sem diferença, mas realmente faz uma diferença muito brutal. E aí eu comecei a estudar muito mais, igual um louco, até uma coisa muito exagerada, durante meses. Eu já sempre estudei muito, estudo até hoje, mas foram meses muito obcecado por aquilo, buscando entender como que aquilo acontecia e fazer aquele grupo funcionar. Virou uma espécie de um desafio pessoal para mim, que eu assumi e eu vou te dizer, o grupo começou a funcionar muito melhor, porque eu comecei a aplicar mudanças no meu jeito de lidar com aqueles pacientes, que mudou completamente o grupo. E eu fiquei até, foi difícil para mim ir embora. Eu tinha que ir embora porque uma hora acaba o treinamento e eu até tentei ficar o máximo possível. Eu fiquei mais tempo do que poderia, até opcional, convidado, mas chega um momento que não dá mais, porque era uma instituição pública. Então não dá para ficar para sempre num lugar assim, sendo um estudante, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Eu fui trabalhar no meu consultório particular e eu percebi que muitos familiares pensavam igual eu lá no começo. E eles não entendiam como eles poderiam usar o relacionamento deles para fazer a pessoa que ama parar de beber. E eu comecei a ensinar isso, né, para os familiares. No vídeo da minha história você pode se aprofundar nisso, mas foi aí que começou o embrião para o método ACA. Que eu comecei a estudar cada vez mais, buscar referências americanas, de outros países, para tentar implementar isso na prática e oferecer para familiares de alguém que bebe demais, que hoje não quer parar de beber, uma ferramenta prática, focada, e ensinar o que é necessário, caso o familiar queira aplicar aquilo e fazer a pessoa que ama parar de beber, mesmo que essa pessoa não faça nada naquele momento inicial. E o que acontece? Como você pode então fazer quem você ama parar de beber? Se você está me acompanhando, está acompanhando meu raciocínio. E outra, você vai perceber que eu estou te explicando sobre como eu entendi, como eu aprendi na prática, experimentando na vida real. Eu não estou te falando uma coisa que eu li, estou falando uma coisa que eu vivenciei. Mas era com os meus pacientes, né? Aí você pode olhar e falar, Vitor, mas isso é... E eu, familiar, vou ter que fazer... Eu não quero me especializar nisso, não é a mesma coisa um profissional e um familiar. Claro que não é a mesma coisa, por isso que foi o embrião do método ACA. Porque eu precisei adaptar muita coisa para os familiares poderem aplicar. Eu precisei simplificar e cortar e trazer outras informações, porque quando um familiar começa a entender essa lógica, começa a entender o que tem por trás dessas interações que levam uma outra pessoa a ser influenciada a mudar, você passa a ter um superpoder nas mãos. É um caminho que você aprende e desenvolve habilidades de comunicação e de comportamento. E isso é uma coisa que nenhum profissional tem como fazer. Porque é necessário, um dos elementos centrais, um dos elementos mais importantes, que mais tem poder, é justamente a natureza pessoal do relacionamento com uma pessoa que tem um problema com álcool. É isso que estrategicamente acelera aquele momento mais importante de todos, que é o momento de desenvolver interesse e comprometimento na pessoa que bebe demais para querer parar de beber e permanecer sóbria. E como é que é essa mudança? Essa mudança do relacionamento, ela passa, e eu sei, talvez você me escute assim e pareça uma coisa muito longe, porque pode ser que o seu relacionamento com a pessoa que bebe demais esteja extremamente desgastado, você já esteja sem saco, sem paciência, na dúvida até se você chuta o balde ou volta, mas talvez você até já tenha chutado o balde, depois voltou a pegar, porque não é simples.
E aí você pensa, pô, mas como é que eu agora eu vou passar a ser parte da solução para fazer essa pessoa que eu amo parar de beber, se a nossa relação está tão desgastada? E eu te explico. Justamente aplicando o método ACA, você vai ter nas mãos um GPS, um caminho muito prático para você cuidar do seu emocional e ali de uma forma, e você interagir com essa pessoa de uma forma que não te desgaste exageradamente, que não te desgaste desnecessariamente, o que vai preservando o seu emocional, vai te ajudando a ter clareza. Quanto mais você entende das armadilhas que a doença do alcoolismo promove, e que não é uma coisa pessoal contra você, que o inimigo é a doença do alcoolismo e não a pessoa, você já começa a ter um pouco mais de clareza, e essa clareza traz paz. Ela traz a paz que a gente tem quando a gente entende, num primeiro momento, e não é para parar nessa paz, mas ela traz uma paz inicial de você enxergar o fim do túnel, você enxergar o caminho. Aí você começa a enxergar o caminho e aos poucos você começa a aplicar e as mudanças, você vai vendo as mudanças e elas vão fazendo a sua relação ficar melhor, vão fazendo a sua relação ficar mais leve, vão tirando o peso das suas costas e justamente você vai, esse peso que fica nas suas costas, ele é uma armadilha do alcoolismo em que é retirado o peso das costas da pessoa que bebe demais e é colocado de alguma forma que tem a ver com o ciclo do alcoolismo, que sem perceber você pode cair, que levam você a se sobrecarregar e a pessoa que você ama parecer que não tem muito por que mudar, não tem muito desejo de mudar, mas isso é uma ilusão da doença do alcoolismo. E aí quando você aprende a mudar isso, você já começa a tirar esse peso de você e esse peso começa a vir estrategicamente gerando mais interesse por parte do outro. Olha, eu sei que é meio... Talvez é como tentar explicar às vezes o mar. Como é que é o mar? Para uma pessoa que nunca viu ao vivo. Eu posso às vezes te mostrar uma foto do mar. Eu posso te mostrar pessoas que foram e contando que adoram o mar. Eu posso trazer pessoas que conheceram o mar e te descrever como é que funciona, as ondas, a areia. Mas o fato é que muitas vezes para você entender isso e essa ficha cair completamente, você vai precisar visitar o mar. Eu posso te explicar como é o método ACA, o que acontece, eu posso te trazer histórias. E a gente vai se aprofundar sobre isso na Semana Amor contra o Alcoolismo. Mas, eventualmente, uma hora ou outra, você vai precisar entrar no mar, você vai precisar ir para o mar, pessoalmente. E você poder entender isso por dentro. Porque, às vezes, quem está fora tem dificuldade de enxergar o todo, não consegue enxergar o todo porque não consegue ver o todo fora. Você vai ter que entrar. Não adianta ver tudo por uma janela, por uma câmera. Você vai precisar entrar, invariavelmente, uma hora ou outra, para poder enxergar o todo. E se você não enxerga o todo, você talvez hoje não enxergue como você vai fazer isso na sua situação específica. E você não enxergar como, não enxergar nenhum passo, ou não enxergar o caminho ao longo a trajetória que você vai traçar, é um efeito colateral de estar fora do método ACA. É um efeito colateral de você estar vendo só pela janela. Você não ter colocado o seu pé na areia. Porque de longe fica mais difícil enxergar. Por mais que eu tente trazer histórias e exemplos, fazer quem ama parar de beber é um processo. É um processo de transformação. Em que ele começa por uma transformação sua. E nessa sua transformação, você passa a ser uma pessoa que enxerga as coisas de uma forma muito diferente, com mais perspectiva, com mais clareza. E essa clareza vai te dando os caminhos para você gerar esse comprometimento em outra pessoa. E aí vem uma questão que é essencial e que muitas vezes, por natureza humana, talvez você possa estar negligenciando ou minimizando a importância. Por isso eu bato muito nessa tecla. Que para você gerar interesse e comprometimento na pessoa que você ama, você precisa estar interessado e comprometido com esse objetivo. Muitas vezes a gente acha coisas erradas na nossa vida, coisas que precisariam mudar. E a gente espera que alguém de externo, ou um político, ou o Estado, alguém, ou a outra pessoa venha e resolva aquela situação.
mas fato é que as grandes mudanças que aconteceram na vida, muitas delas foram causadas pelo interesse de alguém que esteja muito interessado e comprometido para que uma mudança aconteça. Hoje nós temos pessoas muito interessadas e comprometidas, pessoas extremamente poderosas em tornar a população, talvez não seja interessado em tornar a população doente, mas em obter lucro através da venda de um produto, que são bebidas alcoólicas. E para ter esse lucro com a venda de bebidas alcoólicas, essas pessoas poderosas, centenas de pessoas de poucas organizações, trabalham dia e noite, incessantemente, para barrar leis que proíbam, por exemplo, a propaganda da cerveja. A lei foi tentaram fazer uma lei para que proibissem propagandas de bebidas alcoólicas na televisão. E aí, o lobby, a influência dessas grandes indústrias preocupadas com o próprio interesse em ter mais lucro da venda de bebidas de cerveja, principalmente, colocaram estimularam os políticos a fazer uma pequena mudança nessa lei, para que cerveja não fosse entrar nessa proibição. Justamente a bebida mais consumida por alcoolistas no Brasil. Então, perceba que existem pessoas que estão trabalhando hoje, focadas naquilo que elas querem, focadas naquilo que não estão preocupadas assim com o que pode acontecer com uma imensa parcela que consome mais da metade de toda a bebida. Quem tem problema com a bebida são as pessoas que têm mais peso para o lucro da indústria do álcool. Então, quando você vê propagandas como beba com moderação, elas geram na sua cabeça a ideia, elas estimulam uma coisa que está errada, e cientificamente já está muito claro de que esse beba com moderação, apesar de ser uma medida que foi aprovada, e no Brasil hoje tudo tem que ter beba com moderação em algum lugar, isso só foi aprovado porque não faz diferença nenhuma. Inclusive isso tende a gerar o contrário. Ao invés das pessoas beberem menos, as pessoas tendem a beber mais porque elas passam a achar que essa indústria que acabou dizendo, olha, beba com moderação, ela está ajudando as pessoas, é uma indústria preocupada com as pessoas. Então ela vende mais cerveja com esse alerta falso e ineficaz. Por que eu estou te explicando isso? Para você entender, e porque eu acho que quando você vê alguém que você ama sendo destruído pelo alcoolismo, você vê as consequências disso na vida real e vivencia isso na sua pele, e você passa a entender o cenário maior do que tem por trás disso parecer tão banal, do que tem por trás de você não ter acesso a informações, do que tem por trás disso ser tão frequente. Quando você tem acesso a essas informações, entendendo o que tem por trás disso tudo, eu acredito que isso possa te ajudar a inflamar dentro de você uma revolta saudável, uma revolta justificável, um incômodo que possa te levar a perceber que é muito maior o problema do que você ficar pensando, olha, mas o problema é dele, então ele que resolve esse problema dele. Ele bebe e eu tenho que mudar? Você não tem que mudar. Mas dizer que ele bebe, o problema é dele, ela bebe, o problema é dela, é uma ideia que foi vendida para você para tirar o foco da pessoa que vende e lucra com bebidas alcoólicas. Foi uma ideia plantada na sua cabeça e estimulando um alívio para você pensar, poxa, se o problema é dele, eu não preciso fazer nada. Se aproveitando das dificuldades e da falta de informação estrategicamente montada, para que você acredite que o problema é do outro e simplesmente espere um milagre ou uma tragédia. Porque isso faz com que outras pessoas corresponsáveis por financiar e alimentar e manipular as pessoas para consumirem cada vez mais ao longo de gerações, desde a infância, passem despercebidas. E o efeito colateral disso na prática é o quê? O seu ódio, a sua revolta, a sua mágoa contra a pessoa que bebe.
E eu não estou dizendo que essa pessoa é café com leite, não pode ser responsabilizada por nada, não é isso. Mas é você entender num cenário maior o quanto tem pessoas que lutam e muitas vezes ignorando, e mais que ignorando, mas varrendo para baixo do tapete o problema que está na sua vida, na vida de alguém que você ama. Então, se você também varreu o problema para baixo do tapete, você também lavar as mãos e ir embora, essa disputa fica muito desleal. Você entende? Então, é mais do que simplesmente você o problema, deixar que o outro resolva o problema dele sozinho. É você lavar as mãos para algo que não é natural, vamos dizer assim. Que é algo imposto, que é algo muito bem planejado, esquematizado para adoecer pessoas. E talvez pessoas que você ama. Então, quando você entende isso e você fica com essa revolta saudável, essa que eu estou te dizendo aqui, isso pode te ajudar a alimentar em você um inconformismo. Porque o alcoolismo se alimenta muito da conformidade. Ah, não, todo mundo bebe, a pessoa bebe. Aí você, mas eu sou casada, ou eu tenho um filho, um marido, um pai, uma mãe que bebe demais. Ah, isso é problema dela. Vai virando uma conformidade. Ah, não, tudo bem, isso tá tudo bem. Não, deixa assim mesmo. Ah, é normal, ou não tem o que fazer. Vai ficando uma água morna. Vai ficando uma falta de sensibilidade. Vai ficando uma naturalização da doença, uma naturalização do sofrimento. Que é se conformar, vou me conformar com as coisas do jeito que estão. Porque isso me alivia. Será que te alivia? Será que é o que você precisa? Se conformar? Ou será que é justamente isso que a doença do alcoolismo utiliza para não ter competição? Para poder se aproveitar disso tudo e levar a pessoa que você ama até um desfecho trágico. Por isso que, e eu tenho várias alunas do curso ACA, várias alunas do curso ACA, para não dizer a maioria, para não dizer todas, começou com o marido, ou filho, ou esposa, ou pai, mãe, não querendo parar de beber. E foi justamente uma das razões a mais para que essa pessoa, para esse familiar que entrou no curso ACA, entrasse no curso ACA para aprender, para lutar contra isso. E porque essa parte de não querer parar de beber é o mais comum. Eu tive uma aluna, uma das primeiras turmas, inclusive, que ela marcava médicos por marido. Ela buscava as melhores referências para o marido. E quando eu conheci ela, inclusive, era uma época em que eu atendia ainda presencial em Porto Alegre, há muitos anos atrás, hoje em dia eu só atendo online. Ela veio me procurar porque ela queria que o marido viesse consultar. Só que o marido já tinha passado por vários profissionais e eu entendi naquele momento, e o resto da história comprovou isso, que era mais interessante que ela entendesse como lidar com o marido do que ela levasse naquele momento o marido para consultar, seja lá qual for o profissional. Que era mais interessante que ela mudasse o jeito de lidar com o marido do que ele, naquele momento, porque apesar de precisar, ele precisava dessa ajuda profissional, naquele caso dele que era muito grave, sem que ela tivesse feito as mudanças que ela fez, seria dinheiro jogado no lixo. E quantas vezes você já intuitivamente parece o melhor, né? A pessoa que eu amo tem alcoolismo. Eu entendi que alcoolismo é uma doença, então eu vou levar essa pessoa para consultar com um profissional. E isso não é ruim necessariamente, mas nem sempre é o começo mais eficaz. Porque o profissional, para a pessoa ir lá, para o profissional, ou não falar toda a verdade, ou não fazer aquilo que é recomendado, ou fazer pela metade, fazer de qualquer jeito, porque não está interessado o suficiente ou comprometido o suficiente para colocar em prática, para se engajar em algo que gere mudança. Isso considerando que o profissional vá saber lidar com aquele problema de alcoolismo, que é raro, a minoria dos profissionais de saúde mental
psiquiatras e psicólogos, a minoria sabe lidar com o alcoolismo. Não se aprende, é muito raro. Isso se, então, a quantidade de dinheiro e tempo que se joga fora, não entendendo dentro da sua casa como você vai agir, te faz desperdiçar muito tempo e dinheiro. Nesse caso dessa minha aluna, ela começou a mudar, então, ela, o jeito que ela lidava com ele, o que ela fazia, o que ela deixava de fazer, o jeito que conversava com ele. E aí o que acontece? Ele próprio, sem ela falar nada, marcou consulta com um psiquiatra, coisa inédita na vida deles. Ele próprio foi no psiquiatra. Eu conheci esse psiquiatra, conheço esse psiquiatra. E ele próprio quis internar. Esse psiquiatra, inclusive, me ligou. Ele queria entender o que é que tinha acontecido, porque aquele caso era muito fora do comum. Pô, Vitor, eu trabalho há anos com isso e eu achei muito estranho, porque não é comum, é muito raro uma pessoa como esse paciente, né, que o marido dela virou paciente dele, viesse buscar ajuda com tamanho interesse e comprometimento em mudar. E aí começou a clarear o caminho. Começou a entender melhor, esse psiquiatra começou a entender, e essas várias histórias assim foram mostrando que essa forma de entender o alcoolismo e esse estilo estratégico de interagir quando um familiar entra na história é uma coisa muito estratégica. Choca muitas pessoas que eu abordo a questão do alcoolismo, hoje, nesse momento, focado em familiares. Porque as pessoas... parece um pulo muito longo para a pessoa entender, quem está de fora. E isso é, obviamente, uma falta de conhecimento a respeito do alcoolismo. Porque se a pessoa não sabe como o alcoolismo funciona, não entende que o interesse e o comprometimento na mudança são o primeiro desafio e o maior deles. Quando passa a entender isso, você passa a perceber o que é necessário fazer para a pessoa que você vai parar de beber, caso você queira acelerar esse processo. Você não é obrigado. E quando você não entende isso, você passa a fazer o que muitas pessoas fazem intuitivamente, né? Entende, o alcoolismo é uma doença, então vou lá, de repente você vai se informar com a pessoa errada. E aí você vai lá e fala, olha, eu tenho um familiar que tem alcoolismo. E aí a pessoa errada vai te dar uma pílula para você dar escondido para essa pessoa tomar. Ela vai perder o gosto pela bebida. Como se fosse fácil, como se fosse ridículo assim. Chega a ser um desrespeito isso, chega a ser uma coisa que... Eu acredito que esse tipo de coisa só acontece com tanta frequência porque você está tão ansiosa por uma resposta rápida, imediata e automática e com o mínimo de esforço possível, que você acaba caindo nessa e colocando a pessoa que você ama em risco, botando uma pílula, uma substância que você nem sabe direito o que é, que não tem acompanhamento médico, para uma pessoa que tem um problema sério, achando que vai perder o gosto pela bebida. Já pensou? Se fosse tão fácil assim? Por isso que quando você não tem conhecimento sobre como fazer quem ama parar de beber, você fica sujeito a todo tipo de enganação. E aí você pode perguntar, Vitor, mas por que vende se não é eficaz? Aí eu vou te convidar para seguir uma pessoa chamada Léo Costa. Eu vou jogar isso nas costas dele. Que ele fala sobre prática baseada em evidência. Aí você vai entender um pouco melhor sobre isso, mas eu vou te dar uma resposta para isso. Quando você achar que uma coisa vai ser vendida, ela vai ser segura, principalmente uma coisa que não tem registro, uma coisa que não tem... que não passa por um profissional, você acreditar que isso vai ser vendido só porque é eficaz ou só porque é seguro, é uma confiança é uma confiança cega na legislação que ignora que já tem muitas coisas absolutamente ineficazes sendo vendidas, rios e rios de dinheiro. Sempre tem que desconfiar. Você sempre tem que desconfiar. Inclusive, eu recomendo que você desconfie, mas uma desconfiança saudável. Que é o quê? Você se informar. Ir mais a fundo.
para entender como é que as coisas são, como é que elas não são, o que aquilo representa, porque a princípio tudo merece a sua investigação. Inclusive eu faço tanto conteúdo que é uma forma também de você poder entender se aquilo que eu falo faz sentido ou não. Você pode testar a coerência do que eu digo ao longo de anos. Você pode avaliar, tem várias publicações que eu coloco artigos científicos, que eu aprofundo uma explicação absolutamente. E você pode se referenciar para poder ver se aquilo que eu estou falando faz sentido ou não, se aquilo tem uma fonte ou não. Você entende? Geralmente aquilo, e você esperar que um médico, porque foi um médico que fez, principalmente em alcoolismo, até mesmo psiquiatras são a minoria que sabem minimamente o que fazer. E eu não digo isso como uma forma de diminuir os meus colegas psiquiatras. Tem várias, porque é bastante raro encontrar uma formação que dê atenção para essa área, que foque bastante nessa área, que tenha uma experiência com essa área. É muito difícil encontrar. Então, você esperar que um médico, ainda sem ser psiquiatra, não é impossível, mas é muito difícil isso acontecer. E às vezes o próprio profissional não sabe direito o que está fazendo. E às vezes ele nem sabe que não sabe. Ele está repetindo coisas que ele não sabia. Então, é importante. Por isso que isso é uma outra coisa, outro fator que leva a eu levantar a questão, eu defender essa ideia, que você não fique dependente de ninguém. Não que você não possa receber ajuda, pelo contrário, que você possa receber ajuda. Mas que essa ajuda ela tenha por natureza clareza para entender se essa ajuda ela faz sentido ou não, se essa ajuda ela é baseada em que tipo de informação, se ela é uma informação de qualidade ou não. A regulamentação é insuficiente para fazer esse filtro de o que é bom e o que não é bom. Então, só que a consequência de você fazer a coisa errada em relação ao alcoolismo de quem você ama, principalmente com essa ansiedade, essa angústia de querer uma solução imediata, rápida e fácil, torna muito sedutora a sua busca por algo ineficaz e algo mentiroso, algo que não te leve a um crescimento, que não te eduque sobre aquilo, para você entender como é que aquilo funciona, porque se você tivesse educação para entender como é que funciona, você não faria aquilo. Você não compraria essa substância para colocar escondido na bebida de alguém que você ama. Então, e quando você faz uma coisa errada para um problema tão delicado, uma coisa que pode ser tão perigosa quanto dar uma substância escondida, a consequência pode ser muito grave na sua vida e na vida da sua família. Por isso que eu defendo muito que você não pare na superficial. Se você tem um problema do alcoolismo de alguém que você ama, essa pessoa não quer parar de beber, não para no superficial. Você precisa se aprofundar. E esse mergulho, ele começa por um mergulho que é em você entender as armadilhas do alcoolismo. Você entender quais os caminhos, como é que é a lógica das coisas. E aí você mergulhar dentro de você para entender como é que isso te afetou e limpar essa coisa. Separar o que é seu, o que é uma armadilha, para você começar a se sentir mais livre, mais confiante, com mais energia, com mais força, para lutar contra o inimigo real, que é o alcoolismo, e não a pessoa que você ama. Na vida real é muito fácil confundir isso. Certo, gente? Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no meu canal, curte, compartilha, encaminha para outras pessoas que podem estar precisando saber disso, tanto até mais que você. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!